tudo bem com você? Eu sou Liege, sou psicóloga e também criadora do método Se Cure. Nosso assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho de que forma que a ciência pode comprovar toda essa medicina complementar que está aí no mercado, né? E uma dessas ações, uma das situações que eu atuo muito é com a epigenética. E aí eu vim trazer um pouquinho sobre a epigenética hoje para vocês, né? Sobre o que fundamenta todo o método Se Cure, o que está por trás de toda essa aplicação do método Se Cure. Então vamos lá. A epigenética é uma ciência que comprova as doenças que vão vindo a partir de uma geração para outra. Quando a gente fala sobre mapeamento genético, quando a gente fala sobre a intenção que a genética traz a partir de toda essa busca de doenças, o que a pessoa pode desenvolver no futuro, quais são as probabilidades, se pode desenvolver um câncer, se pode ter um filho com problemas, enfim, né? A partir de que método que a gente trabalha, né? A gente como medicina complementar. Existe então a epigenética, onde ela vem comprovar onde comportamentos dos nossos antepassados podem influenciar no nosso comportamento. E a principal comprovação científica disso tudo veio de cientistas que comprovaram isso em laboratório a partir de ratinhos, né, onde eles eles expuseram aqueles ratinhos sobre folhas de hortelã. E a partir daquela folha, do aroma da folha da hortelã, eles faziam um barulho que era gritante ao ouvido dos ratinhos, né? Então, a partir de tantas repetições, de tantas vezes que isso foi repetido para aqueles ratinhos, né? Exposição à folha de hortelã com aquele barulho gritante, né? Exaustivo aos ouvidos deles, eles começaram a se transformar, eles começaram a se tornar, como eu vou falar, eles não suportavam mais o cheiro da hortelã, né? Só de colocar a hortelã pertinho deles, eles já entravam em ataque, em modo ataque, né? Eles entravam em modo de liberação de cortisol, o corpo deles ficava um tanto mais tenso, então existia toda essa situação por trás daquele aroma da hortelã. Isso também foi comprovado com os filhos daqueles ratinhos que não foram expostos ao alarme gritante. Eles só eram colocados à folha da hortelã e aquela folha de hortelã já liberava cortisol na musculatura, no sistema nervoso dos ratinhos. E também foram feitos testes para segunda ninhada, né? Ou seja, para os netos daqueles ratinhos que foram expostos à folha de hortelã e houve o alarme. Então, qual a comprovação científica disso? Até 5 gerações, aquele trauma, aquela situação impactante pode estar resguardada nas nossas células, né? Por isso que se fala a memória celular. E a memória celular é o que vai trazendo essas questões de sintomas, de comportamentos, né? Esses dias eu atendi uma pessoa que falou assim: eu sou a terceira mulher que tem o TDA, né? Não é TDAH, é TDA, déficit de atenção sem hiperatividade. Eu sou a terceira mulher na geração. Então a avó teve, a mãe teve e ela também teve. Ou seja, se a gente for ver lá atrás, o que aconteceu com aquela avó, né? Qual foi a situação impactante para aquela avó ter que desenvolver déficit de atenção? Por que ela não podia focar? Entende? Qual é o objetivo dessa pessoa ter a atenção dispersa? Porque algo impactante naquela avó, não sei, tô deduzindo, né? Muito provavelmente algo impactante naquela avó pode ter acontecido para ela perder o foco, não ter que ter o foco, porque aquilo foi um mecanismo de defesa, assim como eu venho conversando com vocês nos outros vídeos, né? Toda doença, todo sintoma, ela vem como um mecanismo de defesa no nosso corpo. Ela vem para proteger o órgão, ela vem para proteger aquela célula que foi registrada uma memória impactante. E que às vezes essa memória impactante não é dela. Ela traz essa memória impactante de outras gerações, assim como foi comprovado com aqueles ratinhos que foram expostos à folha de hortelã. Então,
Qual a mensagem que eu venho dizer hoje? É científico o método que eu atuo? Existe comprovação científica? Sim, existe. Foram feitos testes em ratinhos e que bom, calmem, protetores de animais não foram testados até a morte, só foi feito um alarme, né, com a folhinha de hortelã. Então tá tudo certinho, né? Única coisa é que eles não conseguem mais ficar expostos àquele cheiro de hortelã. E aí eu venho perguntar para vocês, e a intolerância à lactose? E a doença celíaca? Né? E tantas outras alergias que a gente vem trazendo ao longo da vida, ao longo das situações. Outra situação muito interessante que eu atendi uma pessoa com problema auditivo e essa pessoa era a 5ª geração de segundo filho que teve problema auditivo no ouvido esquerdo. E aí eu fui lá atrás, fui conversando, embasado na epigenética, a gente chama isso de transgeracional. Às vezes os sintomas que a gente carrega na nossa memória celular não é nosso, não é impacto